Olá, nessa aula iremos fechar, o nosso ciclo de filosofia política estudando o pensamento de Karl Marx. Veremos como que Karl Marx vai fazer críticas a outros filósofos, como Hegel, que nós já estudamos, a Max Weber, do seu período contemporâneo. Veremos como que ele entenderá o Estado de uma forma completamente diferente dos outros filósofos que já estudamos até então. Tá? Nós já percorremos aí o pensamento de Aristóteles, vimos Platão, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau e Hegel. Agora nós vamos ver como que Marx ele tem uma ideia totalmente revolucionária sobre o que seria o Estado. Ele vai ver o Estado com uma ideia totalmente diferente. Então, vamos trabalhar com essa aula aqui para depois estarmos entrando numa outra área da filosofia. Aqui, eu coloco logo de início, uma síntese aqui do pensamento de Karl Marx sobre a sua ideia do Estado. Para Marx, o Estado não representa o bem comum, mas é a expressão política da estrutura da classe inerente à produção. Ou seja, Marx ele não vai ver, por exemplo, o Estado como Hegel via. Hegel, como nós já estudamos, entendia o Estado como precedendo o indivíduo. Então, o Estado era importante para a noção humana. Nós vimos lá que o Estado precedia o indivíduo, ou seja, o indivíduo só se entende como indivíduo a partir do Estado. Para Marx, isso era algo totalmente inconcebível. Ele vai ser ferrenho crítico do Estado porque ele via o Estado como uma estrutura montada para dominar as classes inferiores. Então você cria as classes e o Estado então vem aqui para poder controlar essas classes, dando domínio para a classe da burguesia. Marx vai criticar fortemente a burguesia que surge lá desde o período medieval. A burguesia surge com aqueles comerciantes que detinham capital. Inclusive, uma das obras principais de Karl Marx é o Capital. E ele vai criticar essa concentração de riquezas baseada na exploração do proletariado, ou seja, na exploração da classe trabalhadora. Então ele divide praticamente as classes em duas. Ele vai ver a classe dos trabalhadores, que é a classe do proletariado, versus ali a classe dominante, que é a classe da burguesia, aquela que detém os meios de produção. Então é aquela que lucra com o trabalho do proletariado, é aquela que tem o que a gente chamaria de mais-valia, que detém aquela produção do lucro. E Marx, então, diferente de Hegel, como já está aqui no segundo parágrafo, ele vai ser, enquanto para Hegel o Estado é representante da coletividade social, acima dos interesses particulares, assegurando que a competição permaneça em ordem, para Marx isso não acontece. Para ele é o seguinte: aquilo que Hegel disse, de que o Estado pode representar uma coletividade, um senso de solidariedade, para ele isso na prática não é assim. Na prática o que acontece? Você tem uma classe explorando outra classe e lucrando em cima dela. Então, o que você faz com esse Estado? Você derruba. Tá? Então, se você olhar aqui, inerente ao pensamento marxista está uma ideia de revolução. Tá? Marx ele vai trabalhar com uma ideia de que para você atingir essa mudança social, você tem que primeiro vir com o socialismo. Tá? Então ele acredita numa sociedade igualitária, sem classes, sendo derrubada por um processo de revolução. Então, inerente ao pensamento de Karl Marx está toda uma ideia revolucionária. Você atingiria um Estado comunista, um Estado de comuna, sem classes, a partir da derrubada do Estado. Então, óbvio que você teria que tirar esse capital, tirar esses meios de produção que estavam da mão daqueles que detêm o poder, para que as classes dos operários pudessem se igualar àquela classe que está lá em cima. Tá? Então, a burguesia ele tem o controle sobre o processo de trabalho e estende também esse controle sobre o Estado e outras instituições. Ou seja, a burguesia, como já falei, é aquela que tem um controle sobre tudo na sociedade e controla o Estado ao seu bel prazer. Então, Marx, por exemplo, vai criticar os banqueiros, vai criticar a classe que hoje a gente chamaria dos empresários, ele vai criticar aqui os ricos, aqueles que lucram em cima da exploração dos mais pobres e que não possuem meio de produção. Tá? Aqui a gente poderia até dar uma aula aqui para fazer uma crítica a esse pensamento de Karl Marx. Porque como que você derruba uma estrutura dessa? Criando um Estado mais forte. Então aqui, se você analisar o que aconteceu na prática com as ideias de Marx, você vai ver que
aconteceram regimes totalitários. Eu já estou dando aqui uma crítica ao próprio pensamento de Marx junto com vocês, para vocês poderem pensar. Não estou dizendo como verdade, mas pensem aí comigo, né? Como é que você derruba toda uma estrutura dessa? Você precisa ter um sistema forte, porque imagine você sendo alguém que está lá controlando o meio de produção, imagine você um empresário, um bilionário, dono de uma multinacional, você vai deixar que o Estado tire isso de você para distribuir? Óbvio que não. Então como você vai poder fazer como que o Estado vai fazer isso? Como você consegue gerar essa revolução? Com um poder mais forte ainda. Então se você olhar os casos de implementação das ideias de Marx, todas elas praticamente acabaram em sistemas ditatoriais. Pega a história da Revolução Russa, 1917, pega a Revolução Cubana, que aconteceu para instaurar o comunismo, na Coreia do Norte, você vai ver que todos esses... E detalhe, você não derrubou o Estado, mas você criou um Estado mais forte ainda. Tá? Então eu já estou aqui criando uma crítica para vocês poderem pensar um pouco. Tá? Porque tem... Assim, eu costumo dizer que a análise de Marx ela é coerente, porque realmente, se a gente parar para pensar, muitas vezes você vai trabalhar, você ganha um salário ali no máximo da sua subsistência, e aquele empresário, aquele patrão ali, no caso, ele está lucrando, está tirando uma margem de lucro, muitas vezes muito superior àquilo que você talvez mereceria, e ele está tirando ali aquela parte do lucro. A gente vê sim desigualdades na sociedade, vê classes de pessoas ganhando absurdamente, e explorando o trabalho dos mais pobres, em sistemas como, por exemplo, onde o capitalismo entrou, mas na verdade continuou com um sistema de exploração, por exemplo, no caso da China e outros lugares, até mesmo no Brasil. Então, a análise de Marx, ela até certo ponto é coerente, só que a gente tem que tomar muito cuidado com como que você diminui essa desigualdade. Será que é tentando destruir essa sociedade? E como que você mexe com essa sociedade de uma forma que aqueles que têm o capital vão aceitar isso. Então é só uma crítica aqui que eu faço dentro dessa aula. Outra coisa também, Karl Marx vai fazer uma crítica a Marx e Weber. Marx e Weber eram uns outros sociólogos que faziam parte daquela tríade clássica dos sociólogos, junto com Emile Durkheim. E Karl Marx, o que acontece? Ele critica Marx e Weber porque Marx e Weber ele era um sociólogo que defendia um estado de permanência da situação política, da situação de classes que existia. Então, Marx e Weber não era contra, não era a favor, melhor dizendo, de você criar uma revolução para derrubar o poder, nem nada disso. Marx e Weber ele via a importância do trabalhador, trabalhar e manter a sua vida com dignidade, até mesmo pela sua perspectiva baseada na ética protestante, e o espírito do capitalismo. Tem até uma obra de Marx e Weber que ele fala sobre isso. Tá? Ele analisa as sociedades capitalistas como os Estados Unidos e a Inglaterra. Ele vai falar por que o capitalismo funcionou bem lá. Muito por causa da ética protestante, associada ali com o capitalismo. Marx ele totalmente contra, Marx e Weber, ele vai criticar fortemente, inclusive porque Marx e Weber vai teorizar um pouco da burocracia, falando como que o Estado, controlando toda a administração, você poderia gerar uma situação de igualdade melhor. Para Karl Marx isso não existe, tá? Porque ele vai ver isso tudo como uma expressão política da classe dominante que mantém a ordem dos conflitos. Então a burocracia para Marx é somente uma forma da classe dominadora manter a ordem. Tranquilo? Aqui tem uma imagenzinha que eu separei, que aqui é uma letra de uma música, não sei se vocês conhecem, uma músicazinha aí que foi mais da década de 90, mais ou menos, 90, dos anos 2000, que falava, o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Aí, Marx dizendo assim, tá, mas Marx, não podemos escrever isso, tá, escreve então aí, a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classe. Então, Karl Marx vê a história da humanidade como uma história de luta de classe. Aqui então, basicamente, gente, agora nesse outro slide eu vou passar bem mais rápido, tá? Porque eu já falei muita coisa do que já está aqui sintetizado nesse slide, tá? Então, o Estado vai representar o braço repressivo da burguesia, ou seja, o Estado seria, na verdade, nada mais nada menos do que uma forma de opressão, e uma ferramenta da burguesia para poder manter a ordem.
Então, ó, permite que o grupo social dominante use o poder de Estado contra outros grupos. Então, na verdade, Marx ele vê a burguesia como um poder para dominar, né, toda a sociedade, todas as outras classes, os trabalhadores. Então, os membros do Estado tendem a ser da classe dominante, tá? Se você parar para pensar, isso tem muita lógica, né? Nesse ponto aqui a gente tem que concordar com Marx. Quem é que são os políticos que estão lá em Brasília? Será que não são os donos, né? Não são donos de fazenda, donos de muitas terras aí que estão no Brasil? Eu não vou citar nomes de político específico, mas pesquisa aí quantos políticos que estão lá, né? Que detêm, né? Tem um controle no Estado, controla a política do Estado e que são donos, né? Dos meios de produção, são donos de muitas terras e que eles realmente e fazem aliança, muitas vezes nem são donos, mas fazem aliança com quem é dono. Então você vê muitas empresas quando querem, empresas de construção, quando quer fazer alguma obra, né, quer fazer alguma coisa, o que acontece? Você já vai ter ali, né, já tem uma coisa mancomunada, né, com políticos exatamente para poder, né, conseguir, né, uma licitação, conseguir alguma coisa. Então, assim, nesse ponto, Marx aqui é muito coerente, porque ó, os membros do Estado tendem a ser os da classe dominante. A classe capitalista domina o Estado através do poder econômico global. Por quê? A classe política, né, que está lá no Estado, ela também depende dessa classe, né, que domina o capital. Então, acaba sendo uma dependência mútua, porque tanto, né, os políticos dependem, né, porque interessam pelo dinheiro e muitas vezes são os donos desses meios de produção, quanto também esses empresários, esses que têm, eles também dependem do Estado, porque, por exemplo, se o Estado chegar lá e falar assim, vamos taxar em tantos por cento a riqueza dos mais ricos, isso aí, né, então, tipo assim, esses empresários, os que dominam, né, atualmente os meios de produção, eles também dependem muito dos políticos, depende muito do controle do Estado. E muitas vezes eles entram no Estado exatamente para poder manter o seu domínio. Então aqui a análise de Marx ela é bem interessante. Então olha só, a classe capitalista domina o Estado através do poder econômico global, através do controle dos meios de produção. A natureza do Estado é determinada pela natureza e pelas exigências dos modos de produção. Tá? Aqui é a questão do Estado e de acordo com a tendência do mercado. Tá? Assim, o Estado burguês é a expressão de uma forma histórica específica da dominação de classe. Então, esse Estado, né, que nós temos seria o quê? Uma forma histórica desse domínio de classes. Tá bom? Então, o principal meio de expressão do Estado é o poder coercitivo institucionalizado. Ou seja, o Estado ele tem um poder de coesão, de persuadir, de manipular, né, e aqui, gente, se Marx vivesse hoje, ele certamente estaria falando dos meios de mídia, estaria falando dos meios da imprensa, formas que o Estado encontra de dominar a população, de manipular informações, né, e de manter o seu poder de domínio. Tá? Para fechar aqui a aula, né, outra imagenzinha, né, que eu coloco aqui, né, do Karl Marx aqui acenando, dizendo assim, ó, mexeu comigo, mexeu com o bonde. Mas Marx, aí ele diz, né, tá bom, escreve aí, trabalhadores de todo mundo unidos. Né? Isso aqui é uma frase de Karl Marx, onde ele fala sobre a importância dos trabalhadores da classe proletariada se unir para poder derrubar, né, esse Estado e instaurar aí um sistema, né, comunista, um sistema de socialista. Eu tenho muitas críticas ao pensamento de Karl Marx em alguns pontos, mas também vejo muitas análises positivas que ele faz, né? Então, e eu acho que é bom vocês também terem essa visão, né? Saber analisar o que tem de interessante de Marx, o que tem de problema nas suas ideias, tá? Se você, professor, quais seriam os problemas nas ideias de Marx? Tenta ver todos os sistemas que foram instaurados, baseados nos princípios socialistas e que acabaram criando sistemas ditatoriais. Porque como que você derruba um Estado, você derruba todo esse meio de controle de capital, né, de quem não quer liberar isso? Porque se coloca em quem tem o domínio, né, do capital. Você vai querer dar isso para o Estado, dar isso mão beijada? Claro que não. Então só vão te derrubar na base da força, na base de um conflito armado ou algo do tipo. Então existe inerente ao pensamento marxista uma revolução que vai gerar guerra. E foi o que aconteceu ao longo da história. Agora, a análise de Marx sobre os conflitos e os problemas de desigualdade social gerado pelo sistema capitalista são bem coerentes. Tá?
Então, né, eu quero que vocês ponderem aí, façam as próprias análises de vocês sobre isso, tá? E aprendam, né, a saber analisar o pensamento de um filósofo, de um sociólogo, de um pensador de modo geral, e a tirar suas próprias conclusões. Bem, então fechamos nossa aula aqui. Um grande abraço.